Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora um outro furo do Ancapsu. O Ancapsu vai dar o furo mais uma vez. Ih, caramba, tá ficando dolorido esse negócio de eu dar o furo. Olha só, o Tagliaferro acusou Alexandre de Moraes de fraude em relatório sobre empresários. A gente já tá sabendo disso, já fiz um vídeo sobre isso, né? Vocês lembram do caso? Isso aconteceu devido a essa matéria aqui, ó. Guilherme Amado, em 17 de agosto de 2022, ele falou, exclusivo, empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito, veja os apps. Não, porque, caramba, golpistas falaram de golpe, não sei o que lá, que pregam a ruptura democrática. Vamos entender essa história aqui, e a novidade que eu vou trazer para vocês aqui é que uma fonte minha me informou quem seria a pessoa que denunciou esses empresários, esse grupo, para o Guilherme Amado. Como vocês podem imaginar, esse grupo era um grupo de empresários brasileiros, a maior parte deles de direita, mas basicamente era um grupo em que se falava sobre negócios, não se falava sobre política, né? E o pessoal comentou essa coisa, um comentário que no meu modo de ver é um comentário inocente, prefiro golpe do que Lula. O cara não tá falando que quer golpe, o cara não tá falando que ele falou que prefere o golpe do que o Lula, é a opinião dele, né? Mas, é lógico, é um grupo fechado, alguém teve que dedurar. E a suspeita dessa minha fonte é que teria sido o empresário português Nuno Vasconcelos. Vamos entender quem é essa pessoa? Essa notícia foi sugerida por Ei moço, me vê 1 quilo de soberania, Carmen Lúcia só para tiraninhos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Guilherme Amado, vocês lembram? Bom, a notícia está vindo por conta dessa história do Tagliaferro, que acusou Alexandre de Moraes de fraude em relatórios sobre empresários. Então, lembrando da história, lá em agosto de 2022, no ano das eleições, saiu essa matéria aqui do Guilherme Amado dizendo que empresários bolsonaristas defendem golpe. Não, ninguém defendeu golpe. O cara falou que prefere golpe do que Alexandre de Moraes. Defender golpe é dizer, vamos lá, galera, vamos fazer um golpe, queremos um golpe. Não, dizer que o golpe é melhor que o Lula, eu sinceramente não sei, tá? O problema do golpe é que é muito incerto, é o que eu falo pra vocês. No momento que você dá um golpe, você não tem... Você pode saber como é que o golpe começa, como é que ele termina, não tem como saber não, cara. Aí tudo vira quem tem mais força, né? Quem tem mais força é imprevisível, né? Então, tá aqui, ó. Empresários e apoiadores de Jair Bolsonaro atacam STF e TSE e defendem ruptura em caso de vitória de Lula. Série de reportagens começa hoje. Aí fala aqui que não sei o que lá, que é o cara... Olha só qual foi a mensagem que foi baseada por Alexandre de Moraes pedir quebra de sigilo bancário e coisa e tal. Prefiro um golpe que a volta do PT, 1 milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócio com o Brasil, como fazem com várias ditaduras pelo mundo. Então, de novo, eu discordo do senhor José Couri. Né? Não concordo com ele. De novo, por quê? Porque golpe você sabe como é que começa, não sabe como é que termina. O pessoal gosta de dizer, não, porque Bolsonaro tinha que chamar os milicos para dar... Meu amigo, no momento que botou que o argumento é a força, é quem tem mais força, quem te garante que o Bolsonaro vai continuar controlando a parada? É quem tem mais força, meu amigo. Pode aparecer um general maluco lá e ele decidir que ele vai fazer as coisas do jeito dele. E pronto, né? Se você saiu do sistema democrático e entrou no sistema do que vale a força, ninguém tem mais argumento para nada. Acabou o argumento, agora só vale a força. Então, eu discordo dele. Mas prefiro um golpe, é a opinião do cara. Ele tá defendendo o golpe, ele tá querendo o golpe? Não, ele disse que prefere, né? Enfim, tem outras mensagens aqui. Golpe foi soltar o presidiário. Golpe é o Supremo agir fora da Constituição. O que, diga-se de passagem, eu concordo que é golpe mesmo, tá? Soltar o Lula foi um golpe claro, um golpe judiciário claro, e o Supremo agir fora da Constituição é claro também, né? Então, de novo, os dois casos aqui, o primeiro eu discordo, o segundo eu concordo. De qualquer forma, é a opinião das pessoas. Não tem nada de errado, não tem ninguém querendo golpe, né? Aqui, exatamente isso. 7 de setembro será programado para unir o povo e o exército ao mesmo tempo, deixar claro de que lado o exército tá. O cara tá querendo golpe aqui, eu discordo, mas, de novo, a opinião dele, né? Estávamos escrevendo ao mesmo tempo a mesma conclusão, sincronicidade. Entre aqui e o exterior será encarregado como uma ameaça de golpe? Alguma dúvida, né? O golpe teria que ter acontecido nos primeiros dias do governo, em 2019, teria ganhado outros 10 anos a mais e coisa e tal. E, de novo, discordo de um monte de coisa, mas no final das contas é a opinião das pessoas. Quero ver se o STF tem, a gente seja STF aqui, né? Tem coragem de fraudar as eleições após um desfile militar na Atlântica com tropas aplaudidas pelo público e não sei o que lá. E, de novo, o STF meio que fraudou as eleições. Fraudou as eleições no sentido de botar o dedão na balança lá, como eu já expliquei, né? O 7 de setembro está sendo programado para unir o povo e coisa e tal. Enfim, é isso daí. Essa é a conversa. O senhor Afrânio aqui concordou e coisa e tal, né? Agora, depois disso, o que disse o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão e não sei o que lá, e quebra de sigilo bancário desse pessoal, até porque o Alexandre de Moraes achava, ele acreditava na lorota da Patrícia Campos Melo, do Estadão, lá de 2018, que dizia que teve disparo em massa,
que o Luciano Hang tinha bancado um disparo em massa contra o Haddad a favor do Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro ganhou, porque teve um disparo em massa a favor dele, que é uma besteira, não é? Ninguém vai votar por causa de disparo em massa, é uma besteira, isso sem tamanho. Mas o Alexandre de Moraes está nessa turma, ele está imbuído no espírito de ser o cavaleiro branco que vai salvar a esquerda no Brasil, e daí resolveu quebrar o sigilo bancário do Luciano Hang. Não preciso dizer para vocês que não achou nada, né? Porque se tivesse achado, o Luciano Hang estava na cadeia, você concorda comigo? O Luciano Hang, ele tirou os direitos políticos do Luciano Hang, que nunca se candidatou a nada, fez um monte de ações aleatórias contra ele, que é um absurdo, mas se tivesse achado de fato financiamento de disparos em massa e coisa e tal, teria sido outro patamar esse negócio, ninguém tem dúvida disso, né? Agora, o que a gente ficou sabendo é que ele determinou essas ações todas com base meramente nessa reportagem do Guilherme Amado, sem nenhuma evidência de mais nada, né? E aí, depois disso, ele pediu para o Eduardo Tagliaferro inventar um relatório, fazer um relatório lá dizendo o que foi que o pessoal fez, o que cada um fez e não sei o que lá, o que o pessoal fez nessa história toda. E aí, o Eduardo Tagliaferro teria feito esse relatório com a data retroativa, né? Adulterando a data do relatório, fraudando o processo, portanto, para dizer para o Alexandre de Moraes que ele teria mais motivos para fazer essa busca e apreensão, né? Então, um absurdo isso daqui, mas aí fica a dúvida, né? Quem é que foi que vazou esse negócio? Certamente foi um empresário. Esse grupo aqui tinha coisa de 200 empresários, segundo disse a minha fonte, e era um grupo de coisas sobre empresários, sobre política brasileira, mas assim, do ponto de vista empresarial. Discussão de políticas, discussão de leis e coisa e tal, faz sentido. O pessoal é empresário, né? Empresários acabam sendo afetados pelo governo e coisa e tal. Tem grupo de anarcocapitalista, tem grupo de direita, tem grupo de religião, tem grupo de empresário também, nada demais, né? E aí, o problema é que esse grupo de empresários não tinha só empresários de direita, ao contrário do que diz aqui o Guilherme Amado, que fala empresários bolsonaristas, que é um grupo de empresários bolsonaristas. Não, é verdade, tinha muitos empresários que apoiavam o Bolsonaro, mas não era um grupo de empresários bolsonaristas, né? Era um grupo de empresários, ponto. E tinha cerca de 200 empresários, segundo me diz minha fonte, era um grupo de empresários, como diz minha fonte, e ninguém sabe, ninguém tem certeza quem que foi. Mas a suspeita de todo mundo lá no grupo, depois que o pessoal fez ali a avaliação de quem que teria, porque veja, a maior parte do pessoal ele é conhecido, a gente que se conhece. 200 pessoas não é tanta gente assim, a maior parte do pessoal é tudo amigo, né, se conhece, coisa. Então não faria uma sacanagem desse tamanho de vazar uma conversa privada para a imprensa. A conclusão que eles chegaram, e essa é a opinião do pessoal do grupo, é que o senhor Nuno Vasconcelos é que teria sido o cara que vazou. E quem é o Nuno Vasconcelos? Nuno Vasconcelos é esse rapaz aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse rapaz aqui, um empresário português e brasileiro, ele tem dupla nacionalidade, ele é nascido em Portugal, mas tem nacionalidade brasileira também, tem várias empresas aqui no Brasil, ele foi dono do IG, da Portugal Telecom, teve parte da participação da Portugal Telecom, o cara é rico, tem dinheiro pra caramba. E tava nesse grupo de empresários. E eu não preciso explicar para vocês que ele é muito amigo do Lula, ele é amigaço do Lula, é amigaço da esquerda, é amigaço do Zé Dirceu. Zé Dirceu é super amigo do Nuno Vasconcelos, né? E daí teria sido ele que estava nesse grupo também, e segundo a suspeita do resto do pessoal do grupo, seria a pessoa que vazou essas informações para o Guilherme Amado para publicação na coluna dele e que resultou toda essa confusão toda, né? Então, tá dizendo aqui, por exemplo, pra gente saber quem é o Nuno Vasconcelos, é um cara que não aparece muito, você não vê muito falar do cara, o cara não é político, o cara é um empresário discreto. Mas eu falo sempre para vocês, né? O Brasil, ele tá ligado à elite aristocrática da Europa. A gente tá vivendo, todo esse processo que a gente tá vivendo aqui, a gente não tá brigando pela soberania do Brasil, a gente tá fazendo um favor para a Europa. A esquerda europeia tá desesperada por conta da perda de poder lá também, a direita tá crescendo lá na Europa, e daí se uniu um monte de gente para brigar contra a direita. Não que a gente tem que achar, vamos fazer o Brasil um tubo de ensaio, vamos fazer um ensaio aqui no Brasil para ver se consegue reduzir, acabar com a direita através de perseguição judicial. Vamos tentar, né? E o Nuno Vasconcelos certamente é esse cara que é amigo desse pessoal todo e está fazendo essa ligação aqui com o Brasil. Aristocracia pura, meu amigo. Aristocracia socialista brasileira, que é muito ligada à aristocracia socialista da Europa, né? Os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, eles romperam com a Europa, né? Eles brigaram, fizeram uma guerra contra a Europa. O Brasil não. Lembra como é que foi o Brasil, né? O Brasil virou um império meio que com a conivência do Dom Pedro II. A gente nunca conseguiu se livrar da aristocracia socialista europeia, né? Então aqui, ó. O homem do mensalão no centro da teia dos negócios luso-brasileiros. Olha só essa matéria aqui, ó, de 2012. Como eu falei para vocês, isso não é novidade não, tá? Esse cara tá na política brasileira, tá metido aqui no Brasil há muito tempo. Isso aqui é governo Lula 1, olha o Lula novinho aqui, ó. Esse cara continua ativo, tá? Ele tá aqui no Brasil, tá fazendo. Ele parece que escreve para uma revista portuguesa agora e coisa e tal. Aqui, ó. José Dirceu, o ex-ministro-chefe da Casa Civil de Lula da Silva, principal suspeito do mensalão, na sequência a qual se demitiu em 2005, está ligado a um grupo de sociedade de advocacia e consultoria que são usadas como uma ponte por grupos portugueses e internacionais que querem investir no Brasil. José Dirceu, que é colaborador da Ongoing e partido do escritório Lima, Serra, Fernandes e Advogados, chefiado pelo grão-mestre, não sei que lá,
por exemplo, está no epicentro das negociações que deram à Telefônica o controle da Vivo entre 2009 e 2010, que teve como contrapartida a entrada da Oi na Portugal Telecom, né? E quem estaria negociando essa coisa toda é justamente o tal do Nuno. O mesmo advogado deu como provável que tenha sido através de João Abrante Serra, que é o presidente da Ongoing, Nuno Vasconcelos conheceu o fundador do PT, que é colaborador e prestador de serviço do grupo português no Brasil. Então, ou seja, o azar que o Luciano Hang e outras pessoas do grupo tiveram é que tinha um cara que não é apenas de esquerda. O cara ser um empresário brasileiro e ser de esquerda, menos mal, né? O cara pode ser meio esquerdoso, mas deixa pra lá, né? Não, o cara não é esquerdoso, o cara tá no esquema do PT, tá ligado ao PT. Até hoje ele tá ligado ao PT, né? E tá ligado também lá em Portugal ao Sócrates, José Sócrates. Conhece o caso do José Sócrates? José Sócrates foi um ex-primeiro-ministro português que está sendo julgado por corrupção, aliás, está sendo julgado esse ano também por corrupção lá em Portugal, e ele é muito ligado à esquerda, é muito ligado, inclusive, ao Nuno Vasconcelos, né? Tá aqui, ó. Investidor detentor do IG é condenado na Justiça por agressão. Tem esse papo também. O Nuno Vasconcelos, investidor e controlador do portal IG, foi condenado a 1 ano e 4 meses de detenção em regime aberto por agredir a mulher, a modelista Daniela Rodrigues Moreira, com quem morava havia 5 anos, né? Isso foi em 2014, num apartamento em São Paulo, né? E essa seria a notícia de então, né? E, bom, tem mais um monte de notícias aqui sobre quem é o Nuno Vasconcelos. Aqui, ó. Réu chamado chefe de quadrilha perde controle da mídia e faz sentido. Isso daqui, sabe quem escreveu isso daqui? Reinaldo Azevedo. Lembra na época que o Reinaldo Azevedo era de oposição, que era contra o Lula, cara, que era contra a esquerda? Lembra dessa época? Pois é, o Reinaldo Azevedo já foi dessa época, cara, ele já fazia essas coisas, bicho. Então, aí ele tá dizendo aqui que ele tá criticando pra caramba e falando, inclusive, sobre o senhor Nuno Vasconcelos aqui, ó. E o Zé Dirceu, o que tem a ver com isso? Muito mais do que se imagina. Ele é apontado no mercado como o homem no Brasil do grupo português Ongoing, que é do dono dos jornais Brasil Econômico, do qual o réu e chefe de quadrilha, segundo a PGR, é colunista. Também é dono do Dia, Meia Hora e Marca. Ele quer agora investir na televisão, a Rede TV, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a EGESA, Empresa Jornalista Econômica S.A., que edita esses jornais, tem seu capital em nome de Maria Alexandra de Almeida Vasconcelos, brasileira, mas casada com Nuno Vasconcelos, presidente da Ongoing, que detém os outros 29%. Em Portugal, dá-se como certo que o grupo que comanda esses veículos por aqui, ou seja, no meio político, o Brasil Econômico é chamado daquele jornal do Dirceu. O cara é ligado ao Zé Dirceu. Então, esse foi o cara que vazou a informação do grupo para o Guilherme Amado, segundo a suspeita de outras pessoas no grupo que falaram comigo. Espero ter contribuído com alguma coisa nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final.